Estando composto o egrégio tribunal pleno, sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a sessão ordinária, neste dia 9 de maio de 2013. Cumprimento aos eminentes pares, ao doutor procurador, doutor advogado, nossos servidores e, dando início, submeto à aprovação a ata da sessão passada, do dia 7, a número 8.040, da qual Vossas Excelências receberam via e-mail cópia. Se houver alguma alteração, qualquer manifestação, complementação, a palavra está à disposição. Não havendo qualquer manifestação, dou por aprovado, declaro aprovado. Dá o da desembargadora Maria. Fica adiado para a próxima sessão, é o 2.1 da pauta, o processo número 51.103, recurso eleitoral, doação de recursos acima do limite legal, do qual a relatoria compete ao eminente doutor Sebastião de Arruda Almeida. Iniciou-se o julgamento na sessão passada. A eminente doutora Vanessa Curti Perenha pediu vista após ter votado o eminente relator. O adiamento para a próxima sessão é em face da ausência justificada da eminente quinta vogal, desembargadora Maria Helena Gargalhano Povas. Fica retirado de pauta, é o 2.3 da pauta, a pedido do doutor relator, é a ação cautelar incidental com pedido de liminar inaudita altera partes, requerente César Lima do Nascimento e requerido Partido Socialista Brasileiro de Rosário Oeste. Relatoria do eminente doutor José Luiz Brazac, quem solicitou a retirada de pauta. Adiada para a próxima sessão, também a pedido do doutor relator, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, o 2.9 da pauta, recurso eleitoral, prestação de conta de candidato a cargo de vereador, recorrente Carlos Moreira da Silva e recorrido Ministério Público Eleitoral. Então, atendendo aqui o pedido de preferência com sustentação oral, em mesa para julgamento, é o 2.6 da pauta, recurso eleitoral, prestação de conta de candidato a cargo de vereador, recorrente Faisal Jorge Calil Filho e recorrido Ministério Público. A relatoria é do eminente doutor Sebastião de Arruda Almeida, com a palavra. Só um minuto, senhor presidente. Senhor presidente, eminentes membros desta corte, trata-se de recurso eleitoral interposto por Faisal Jorge Calil Filho, em face da sentença proferida pelo juízo da 54ª Zona Eleitoral, a qual julgou desaprovadas as contas relativas às eleições de 2012. Tal desaprovação se deu em virtude das seguintes irregularidades: a ausência de documento fiscal que deu origem à doação estimável em dinheiro realizada pelo candidato Mauro Mendes, representada pelo recibo eleitoral número tal, e informada como produção de programas de rádio, televisão ou vídeo no valor de R$ 1.189. 2. Pagamentos de contas de telefone relativas aos meses de setembro e outubro de 2012, com recursos próprios do candidato, definidos como recursos estimáveis em dinheiro, os quais não constavam no patrimônio do candidato quando do registro de candidatura, conforme recibos
de números tais. 3. Divergências entre os valores informados nas prestações de contas parciais e final referente à conta de recursos de partido político. 4. Doações estimadas em dinheiro em período anterior à segunda prestação de contas e não declaradas à época. 5. O documento comprobatório da despesa junto ao fornecedor estúdio e gravadora é inapropriado, o que configura a realização de despesa junto à pessoa jurídica sem a devida comprovação por meio de documento fiscal. E, finalmente, por descumprimento do prazo para abertura da conta bancária. Inconformado, o recorrente interpôs recurso eleitoral, onde sustenta inicialmente que os documentos comprobatórios e saneadores das irregularidades apontadas foram apresentadas em juízo antes da prolação da sentença, porém o MM juiz determinou seu desentranhamento, restando insanadas as irregularidades apontadas. Sustenta que a documentação elencada no item 1 acima ficou em poder do doador, razão pela qual não pôde ser apresentada na sua prestação de contas, e apresenta cópias das notas fiscais. Quanto à despesa com contas de telefone, alega que as linhas estavam registradas em seu nome como pessoa física e não em nome do candidato Faisal. Porém, como foram utilizadas durante a campanha eleitoral, houve por bem fazer uma doação estimável em dinheiro. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença que julgou as contas desaprovadas. Houve contrarrazões do Ministério Público de peso, pugnando pelo improvimento recursal, e da mesma forma a douta Procuradoria Regional Eleitoral assim se manifesta. É o relatório, senhor presidente. Obrigado. Concedo a palavra ao doutor advogado pelo prazo regimental de 10 minutos. Senhor presidente Juvenal Pereira da Silva, senhor representante do Ministério Público Marcelo Barbosa de Lima, doutor desembargador João Ferreira Filho, doutora Vanessa Gasques, representando a Justiça Federal, em nome do qual eu cumprimento extemporaneamente, pode parecer, mas os novos membros desta casa, porque é a primeira vez que subo a essa tribuna para julgamento de um processo, e dar as boas-vindas aos trabalhos aqui no TRE. Os demais membros desta Egrégia Corte, eu cumprimento na pessoa do relator deste processo, e senhores funcionários, diretores da casa, nosso bom dia. Este, como muitos outros dos processos de prestação de conta das eleições do ano de 2012, que tem vindo a esse tribunal, também é um daqueles em que houve, nesta eleição, um problema que é comum a quase todos. Vinha anteriormente, antes da reforma eleitoral, sendo feito a prestação de contas praticamente por contadores, por aqueles que, os presidentes da prestação de conta, do comitê financeiro, que fazia essa prestação de conta. A partir dessa eleição, passou a ser obrigatória a presença do advogado na prestação de conta. Com isso, houve um certo barulho. As publicações foram feitas via o nosso Diário Oficial Eletrônico. Normalmente, acompanhavam pessoalmente os contadores e eram informados via telefone ou via ofício. Isso não aconteceu nessa eleição e houve alguns contratempos, que esperamos que, a bem da Justiça Eleitoral e também da verdade real dos fatos, que é a prestação de conta real, saber o que aconteceu com os recursos despendidos na campanha, que o tribunal recoloque nos trilhos essas questões e que nós tenhamos aí aquilo que for verdade dos fatos e que for real, que seja revisto pelo tribunal. Deve vir aí algumas prestações de contas ainda nessa linha. Ainda nesta linha, houve, por parte do juízo de piso, uma inovação que não está previsto na legislação
e também não é o caso deste, mas é casos que virão, que foi considerar a conta não apresentada. Se houve a prestação de conta, foi feito o relatório e perdeu-se o prazo, o vereador ou o candidato a prefeito, o juízo de piso de Cuiabá tem considerado que essa conta não foi prestada, mesmo com todos os documentos colocados no processo. E se colocou os documentos extemporaneamente, ele mandou que desentranhasse esses documentos. Então nós vamos ter aqui vários recursos que vêm com documentos acostados que foram desentranhados do processo de piso lá no juízo da 54ª Zona Eleitoral. Bom, este caso aqui é um caso parecido. Não tem esse trâmite, mas ele foi feito temporariamente, houve o primeiro relatório, foi prestados os esclarecimentos. Depois de prestados os esclarecimentos do primeiro relatório, houve novas demandas, diferentes daquelas do primeiro relatório. E as novas demandas não foram comunicadas nem publicadas para a defesa por parte do vereador. Quando ele ficou sabendo, porque acompanhava de perto, ele apresentou a documentação. E a documentação foi determinado o seu desentranhamento. E ela veio no recurso, acostada com o recurso, para conhecimento dos pares, porque de outra forma não teria como ter conhecimento. Não está no processo, não está no mundo jurídico. Por isso, veio acostado no processo. Uma das grandes questões colocadas aí, como essa conta foi considerada desaprovada, é a ausência de documento fiscal que deu origem à doação estimável em dinheiro realizada pelo candidato Mauro Mendes. Refere-se esse documento à doação feita pelo candidato majoritário de toda a mídia eletrônica feita aos candidatos. Então foi contratada uma empresa que prestou esse serviço a todos os candidatos e emitiu uma nota fiscal. Essa nota fiscal foi emitida pelo candidato majoritário Mauro Mendes, fazendo a doação estimável em dinheiro para os candidatos a vereadores, porque foi a eles que foi prestado o serviço. E junto à nota existe um relatório, todo ele bem fundamentado, em que é discriminado o valor de cada um dos vereadores. Por isso não há uma nota fiscal para cada vereador. O que há é uma nota fiscal única com um relatório discriminando qual é o valor que é destinado a cada vereador. Esse documento encontra-se acostado, portanto, o que aconteceu na campanha, é a verdade real dos fatos e vem fazendo prova nesse sentido no documento que encontra-se acostado. Nesse caso aqui, o valor estimado é de R$ 1.189, destinado ao vereador, que foram 2 ou 3 programas produzidos para ele durante a campanha eleitoral. A outra questão é uma outra questão que esse tribunal vai defrontar com ela também. Esse caso aqui é um caso muito pequeno, de pequena monta, que é o caso do telefone pessoal, particular do candidato, que ele utilizou na campanha. Podia muito bem não ter feito nada, ninguém ia saber se ele usou ou se não usou, mas ele resolveu fazer a doação estimável em dinheiro, porque ele utilizou da sua casa o telefone dele pessoal. Até muito bem pouco tempo atrás, esses telefones eram um verdadeiro patrimônio. Eu conheço pessoas que tinham 15, 20, 30 linhas de telefone e constava essas linhas de telefone do seu imposto de renda anual, porque era patrimônio. Isso valia muito dinheiro. Hoje em dia, você requisita, fecha, encerra amanhã, compra outro, troca por outro. Então, eu acho que ninguém mais coloca isso no seu patrimônio pessoal como... e aí a informação é feita aqui pelo juiz de que desaprova, porque nesse caso não constava do patrimônio dele, não constava daquilo que ele considerava como patrimônio. Uma questão que também, adentrando a esse fato, ela vai para carros quando não está no nome do cidadão. Todo mundo sabe que no Brasil, às vezes, você compra um veículo, tem um contrato de compra e venda, até às vezes tácito, verbal, de boca, o contrato, e o outro é proprietário do veículo, tudo de boa fé, sem nenhum problema. Então, nesse caso aqui, o telefone pessoal dele, instalado na sua residência, e ele fez doação estimável em dinheiro, essa outra questão. A outra divergência de valores informados em prestação de contas parciais e final, referente
a conta de recursos de partido político. Essa é uma questão de contabilidade, é uma questão de atraso na contabilidade ou de não ter o partido político encaminhado o recibo na data certa, quando da primeira parcial, todo mundo sabe que não é uma cultura, esse tribunal sabe, dos partidos políticos prestar essa conta da internet nas datas certas, isso é um transtorno para todo mundo está aprendendo, então o partido não encaminhou, dependeu de terceiros e isso também foi um problema, mas sanado ao final da prestação de conta, ela regularizada e ela toda adequada nos moldes que diz a lei. A mesma coisa, a doação estimada em dinheiro. É uma outra impropriedade, em período anterior à segunda prestação de contas e não declaradas à época. Também a mesma forma. Quem vinha prestando o serviço, quem vinha fazendo a prestação, não se preparou, não se organizou para entregar a doação estimada em dinheiro, não fez o recibo e antes do fechamento da campanha é necessário que seja feita a compatibilização, e isso foi feito e foi prestado conta. E por último, o documento comprobatório, que é um recibo nesse caso aqui, um jingo que foi feito por um Records, estúdio e gravadora, a Justiça Eleitoral tem considerado inapropriado. Este caso tem uma explicação tanto do proprietário, uma declaração do proprietário, quanto uma negativa da Prefeitura, porque depois de realizado o serviço, depois de tudo pronto, depois de já colocado no ar o serviço, a empresa informou que não tinha condições de emitir a nota fiscal. O valor é ínfimo, mas ela não tinha condições de emitir porque a Prefeitura não fornecia a ela a nota fiscal eletrônica, que é a única possibilidade hoje em dia na Prefeitura, porque ele devia impostos. E aí o candidato se viu na obrigação de de juntar um documento com o RG da pessoa, com o CNPJ da empresa, com tudo colocado, tudo certinho, porque é a única forma que ele tinha de fazer prova de um negócio que foi feito, que foi realizado e que foi pago. Portanto, não havia outra forma de se fazer, não é culpa do candidato, não há culpa dele nesse caso e não há má-fé. Por isso, e por os motivos aqui elencados, é que nós reiteramos aqui o recurso e pedindo vênia a todos para que seja aprovado o recurso para a aprovação da conta do candidato a vereador e vereador eleito Faisal Jorge Calil Filho, por ser de pleno direito a aprovação das suas contas, para que ele tenha uma vida política toda ela ilibada. Obrigado. Qual é o outro parecer oral? Cumprimentando o doutor Rosa pela excelente manifestação que sempre faz, eu mantenho o parecer. Mantido o parecer, retorna a palavra ao doutor relator. Senhor presidente e demais membros, o meu voto já está disponibilizado e, por dever de lealdade e como muito bem colocado aqui na tribuna pelo doutor advogado do recorrente, as irregularidades que foram apontadas, a meu aviso, foram devidamente consideradas, desconsideradas a eventual sanação, em razão de que foram juntados os documentos antes da sentença, porém, fora daquele prazo das 72 horas que o juízo havia concedido. Em face disso, o juízo trilhou pela a interpretação linear da resolução expedida aqui pelo TRE e desconsiderou essa documentação, inclusive determinou o desentranhamento. A parte recorrente, então, veio no recurso e insistiu na apreciação dessa documentação, o que eu, como relator e já fincado no entendimento que se desenha neste colegiado, eu estou a considerar, então, toda essa documentação. No meu voto, eu trago essa consideração preliminar, razão pela qual, então, eu passo com lastro
em toda a documentação que foi encartada aos autos, a discorrer sobre todas essas irregularidades aqui então discutidas, iniciando pela irregularidade atinente àquela ausência de documento fiscal que deu origem à doação estimável em dinheiro, realizada pelo candidato Mauro Mendes e representada pelo recibo eleitoral de número tal e informada como produção de programas de rádio, televisão ou vídeo nesse valor de R$ 1.189. E aí eu digo que foi devidamente declarado, tendo apresentado cópia do documento fiscal da origem da despesa, porém tal documentação foi desentranhada pelo magistrado e eu digo que essa documentação então está encartada nos autos a folhas 313 e 321, onde constam recibo eleitoral, notas fiscais dos serviços de TV e rádio doados pelo candidato Mauro Mendes aos candidatos a vereador, bem como a planilha de divisão dos valores a cada candidato a vereador. Aí, mais uma vez, eu digo que essa documentação foi apresentada, então, antes da sentença e, por isso, tenho que tal irregularidade foi sanada, razão pela qual eu estou afastando. A segunda é essa discussão em torno de contas de telefone. São duas contas de telefones que foram declaradas como doação estimável em dinheiro, onde tem a documentação, a fatura telefônica em nome pessoal do candidato, os recibos eleitorais de doação estimável em dinheiro e o valor de cada conta, uma de R$ 128,74, a outra de R$ 194,70. E aqui eu me adiro ao pensamento jurídico defendido pelo ilustre patrono do recorrente, dizendo que essa linha telefônica hoje, ela não é juridicamente, não se pode considerar como um bem incorporado ao patrimônio, mas mero direito à fruição de um serviço telefônico. Na verdade, é um direito contratual que você hoje busca junto a essas empresas de telefonia. Razão pela qual eu entendo que não haveria de ser inserida na declaração de imposto de renda, que foi, na declaração de bens, que foi apresentada por ocasião do registro da candidatura. Além disso, o princípio da boa-fé, aqui eu estou destacando, e da transparência. O candidato, como bem disse o doutor advogado, não havia nem necessidade de se mencionar a utilização desse telefone particular, mas ele o fez dentro da prestação de contas. E por último, ainda pondero da observância do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. As contas somam R$ 323,24 no universo de aproximadamente R$ 129 mil de gastos da campanha. Então, por essas razões, eu tenho que não se pode considerar essa irregularidade como grave e apta à desaprovação das contas do candidato. A outra irregularidade seria com relação a divergências entre os valores informados na prestação de contas parciais e final referente à conta de recursos do partido. Isso foi devidamente esclarecido, que houve um erro de lançamento, por se tratar, na verdade, de recursos advindos de outros candidatos e por se referirem à doação efetuada pelo candidato a prefeito Mauro Mendes, foi devidamente documentada conforme item número 1. Portanto, se trata de erro formal que merece, na minha visão, ressalva nas contas apresentadas. Outra irregularidade: doações estimadas em dinheiro em período anterior à segunda prestação de contas e não declaradas à época. O candidato muito bem esclarece que a época de se declarar a segunda parcial, ele não tinha
a como mensurar qual seria o valor total dessa doação desses profissionais. Aqui, pelo que eu estou observando, a gente conhece, um é de advogado, inclusive, Dr. Fábio Arthur da Costa, da Rocha Capilé, que é advogado. Ou seja, nesse momento, efetivamente, ele não tinha como mensurar. O que ele fez? Deixou para o lançamento dessas doações, a escrituração dessas doações na prestação de contas finais. E efetivamente foi feita esse lançamento. Razão pela qual também eu estou a superar essa irregularidade. A outra irregularidade seria a falta de documento comprobatório de despesa junto ao fornecedor Record, estúdio e gravadora, dizendo que o recibo ele é inapropriado, ou seja, a questão da falta de nota fiscal. E aí está devidamente também comprovado que o problema da emissão da nota fiscal é que essa empresa se encontrava inadimplente com a prefeitura, razão pela qual não podia emitir esse documento fiscal. A declaração, a comprovação nesse sentido, razão pela qual eu também estou a superar essa irregularidade tida por grave. E, finalmente, seria o descumprimento do prazo para abertura da conta bancária. Houve o descumprimento, porém, pela documentação que foi feita, foi apresentada, não houve, não foi por desídia do candidato. Então, por essas razões é que eu vejo que não houve irregularidade insanável. Houve sim irregularidade, porém ela é meramente formal. Razão pela qual, senhor presidente, o voto ele é um pouco extenso, mas em síntese é isso que eu tentei passar para o plenário e, em dissonância com o parecer ministerial, eu estou conhecendo e dando provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas do candidato em referência. É como eu estou votando, senhor presidente. Escolho o voto da eminente primeira vogal, doutora Vanessa Curti Perenha Gasques. Com o relator. Doutor Francisco Alexandre Ferreira. Com o relator. Doutor José Luiz Blazac. Com o relator, senhor presidente. Doutor Samuel Franco Dália Júnior. Acompanho o relator, senhor presidente. Tenente desembargador João Ferreira Filho. Então, Tribunal Unanimidade deram provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em dissonância com o parecer, aprovando as contas com ressalva. Da relatoria do doutor José Luiz Blazac, o 2.2 é ação de investigação judicial eleitoral, captação ilícita de sufrágio, Campos de Julho, recorrente coligação Campos de Julho ao Rumo Certo, recorrido coligação Unidos para o Progresso, recorrido Jackson Rogério Mariotto, Giane Silva Nunes. Com a palavra o doutor relator. Senhor presidente, trata-se, só antes de iniciar, acabou liberando, já liberou aí o que estava, liberou, né? Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Campos de Julho no Rumo Certo contra a decisão proferida pelo juízo da 42ª Zona Eleitoral, que julgou pela improcedência da ação de investigação judicial eleitoral, acumulada com representação eleitoral por captação ilícita de sufrágio, em desfavor da coligação Unidos para o Progresso e dos candidatos a prefeito e vice-prefeito.
Jackson Rogério Mariotti e Giane Silva Nunes Dutra, respectivamente, em razão de ausência de provas da efetiva participação dos investigados com a suposta promessa de vantagem. Alegações trazidas pelo recorrido, e vou à parte final, em que a douta Procuradoria Regional opina pelo não conhecimento do recurso em virtude da interposição intempestiva do recurso e no mérito manifesta pelo seu desprovimento. É o relatório, senhor presidente. Desculpa. Colhidor do parecer. Mantenho o parecer. Mantido, retorno para Vossa Excelência. Senhor presidente, estou acolhendo a preliminar de intempestividade. O voto está disponível a Vossas Excelências, uma vez que extrapolou o prazo determinado na lei referente ao prazo recursal. Portanto, estou em consonância com o Ministério Público acolhendo essa preliminar de não se conhecer do recurso eleitoral em mesa. É como voto. Obrigado. Alguma manifestação divergente? Então, o tribunal, na unanimidade de não conhecer do recurso por intempestivo nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. Doutor Sebastião, relator do 2.4, o processo número 39.764. Recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral, colocação. Deve ser colocação de placas de propaganda eleitoral em imóvel particular. Recorrente, coligação Lucas, igual para todos. Rogério Piveta Ferrarim. Recorrente Gilson Pedro Pelicione. E recorrido Ministério Público. Com a palavra o doutor relator. Senhor presidente, demais membros, a matéria é bastante simples. Foram multados os recorrentes pela colocação em imóvel particular de propaganda eleitoral em R$4.000. E aí vem se sustentando no recurso que houve autorização de forma verbal pelo dono, proprietário do imóvel. Em face disso, e também que eles, numa segunda tese, que eles não teriam conhecimento dessa propaganda. Houve contrarrazões, defendendo o improvimento recursal, e da mesma maneira a douta Procuradoria Regional assim se manifesta. É o relatório, senhor presidente. Colhe o doutor parecer. Mantenho o parecer. Mantido. Esse caso ele é bastante interessante, porque a primeira tese foi colocada a propaganda no imóvel particular. O próprio dono do imóvel fez a denúncia que estava a propaganda. Numa tese, se sustenta que esse dono do imóvel deu a autorização, não apresentou a autorização, e a segunda tese, se não deu autorização, nós também não sabíamos da existência da placa. Teses que eu, em consonância com o parecer ministerial, estou rejeitando e mantendo, inclusive, o valor da multa em R$4.000, porque foi solidária para todos eles, entendendo a proporcionalidade. Razão pela qual, sem maiores delongas, senhor presidente, em consonância com o parecer ministerial, eu estou negando o provimento ao recurso. É como eu estou votando. Algum voto divergente? Então, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Ainda, doutor Sebastião, é o processo do 2.5, processo 50.071, recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima do limite legal, pessoa jurídica, recorrente o Ministério Público e recorrido Cortume Jangada S.A. Com a palavra o doutor relator, doutor Sebastião de Arruda. Senhor presidente e demais membros, nesse caso, se pretendia a
aplicação da penalidade por doação de recursos acima do limite legal da parte recorrida, porque teria feito doação à candidatura de Sivaldo Cunha Barbosa e Carlos Augusto Abicalil nas eleições de 2010, das quantias de 5 mil e 20 mil reais, e que isso estaria além daquele limite de 2% sobre o rendimento bruto no ano de 2009. Houve o julgamento improcedente e o Ministério Público de Piso sustenta que houve uma retificação da declaração de imposto de renda, porém após a citação, e por isso postula o provimento recursal. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do recurso aviado. É o relatório simplificado, senhor presidente. Acordo do parecer? Mantenho o parecer. Mantido o parecer? Eu gostaria de pedir a atenção dos ilustres membros que este caso é um pouco diferente daquele que nós estamos a julgar aqui, aonde não se aceita, nós não estamos a aceitar a retificação posterior à citação. Aqui não. Aqui a empresa Curtume Jangada, em 2010 ainda, ela fez publicar ela encaminhou para a Receita Federal a declaração do seu imposto de renda erroneamente. Em abril mesmo do ano de 2010, ela publicou no Diário Oficial de Mato Grosso o balanço patrimonial com a retificação, dizendo que a renda dela, à época, o faturamento foi de 44 milhões e alguma coisa, nesse sentido, e somente houve a retificação na Receita Federal, aí sim, após a citação. Mas antes já havia tomado a providência administrativa de se fazer a retificação daquele valor. E, levando em consideração, e aqui eu estou a levar em consideração, que aquela retificação que foi publicada no Diário Oficial anteriormente tem validade jurídica para fins de se avaliar o limite de doação. E assim sendo, estou na mesma linha de pensamento do Ministério Público aqui desta Corte, entendendo que a doação foi legal dentro do limite de 2% do faturamento bruto da empresa. Razão pela qual, senhor presidente, também sem maiores delongas e em consonância com o parecer ministerial, eu estou negando o provimento ao recurso. É como eu estou votando. Bem colocado, eu indago se há alguma manifestação contrária. Então, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Dois ponto 7 da pauta, 31.550, processo 31.552, recurso eleitoral, representação de propaganda política, propaganda eleitoral, banner, cartaz, faixas em bem particular de uso comum. Isso de Barra do Garça, recorrente, coligação, renovação, progresso e sustentabilidade. Recorrido, coligação Unido pelo Desenvolvimento. Recorrido, Adalto de Freitas Filho. Relatoria do eminente desembargador Dr. Sebastião de Arruda de Almeida, com a palavra. Senhor presidente e demais membros, também, de forma sintética, neste caso, houve a fixação de propaganda eleitoral no estabelecimento comercial denominado Moto Garças, ou seja, juridicamente, para fins eleitorais, se trata de bem de uso comum, e não bem, ainda que bem particular, mas sim de uso comum. Houve a determinação da retirada dessa propaganda naquele prazo de 48 horas, foi cumprida, razão pela qual o juiz de piso
não aplicou a multa correspondente, o que deveria, não aplicou nenhuma sanção, não aplicou nenhuma multa. E é em razão disso que a parte recorrente vem a discordar no presente recurso, dizendo que haveria também de ser aplicada a multa pecuniária. Esse é a síntese recursal, onde a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Qual é a manifestação do doutor procurador? Mantenho o parecer. Mantido. Também a matéria é bastante simples. Quando, segundo a legislação eleitoral e os entendimentos jurídicos predominantes, quando se trata de bem de uso comum e, uma vez retirada a propaganda quando notificado o seu beneficiário, não há de se falar na aplicação dessa multa. Razão pela qual, senhor presidente, eu, em consonância com o parecer ministerial, estou também a desprover o presente recurso. É como eu estou votando, senhor presidente. Dago, se alguma manifestação? Todos de acordo? Pois não, vontade. Onde que estava afixada essa? É uma empresa, na verdade é um estacionamento dessa empresa Moto Garças. A propaganda estava lá, foram notificados os beneficiários, eles retiraram imediatamente a propaganda e aí o juiz não aplicou nenhuma multa, baseado na legislação eleitoral. A previsão de multa é se fosse em bem particular e não de acesso ao público, ou a casa, um terreno, enfim. Então foi por conta disso que o juiz não aplicou a multa, houve o recurso sustentando que deveria ser aplicado e eu, em consonância com o parecer ministerial, estou dizendo que estaria correto o entendimento do magistrado. Okay. Em síntese, esses são os fatos, doutora. Com o relator. Então, o tribunal, na unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. É o 2.8 da pauta, o 27.251, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato a cargo de vereador, Itiquira, Mato Grosso, recorrente Luiz Antônio Cabral da Costa e recorrido Ministério Público. A relatoria do eminente doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes, com a palavra. Esse recurso eleitoral é deposto por Luiz Antônio Cabral da Costa, candidato a vereador de Itiquira, eleições de 2012, contra a respeitada decisão do juiz da 36ª Zona Eleitoral, que desaprovou sua prestação de contas, onde eu trago aí os itens A, a linha A E, a respeito das irregularidades. Em razão de recurso, o candidato reiterou a manifestação apresentada em função do relatório técnico preliminar para a expedição de diligência, alegando, em suma, que os gastos omitidos estariam declarados nas contas do Comitê Financeiro, bem como que as irregularidades não prejudicaram a confiabilidade das contas, cabendo a aprovação. A douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo desprovimento de recurso para que seja mantida a sentença carregada. É o relatório. Qual é o parecer? Mantenho o parecer. Senhor presidente, vou tentar fazer um resumo como o doutor Sebastião faz aqui, não tem essa facilidade, mas no caso aqui eu estou acompanhando o parecer para negar provimento do recurso, porque toda a prestação de contas apresentada pelo recorrente está aivada de irregularidades, inclusive uma delas que ele juntou, que ele apresentou, declarou recebimento de um veículo, mas não comprovou como gasto com combustíveis. Essa é uma das omissões, das irregularidades praticadas no caso pelo recorrente. E além disso, ele juntou recibos de recursos recebidos em campanha, todavia não encaminhou todos, ele prestou contas de alguns recibos de arrecadação, mas não encaminhou todos os recibos necessários para comprovar o recurso que ele recebeu. Então, em face disso, foram detectadas inúmeras irregularidades na prestação de contas e, além disso, ele encaminhou essa prestação de contas fora do prazo previsto no artigo 38, caput da Resolução 23.376/2002 do TSE, onde restou claro que a quantidade de irregularidade e propriedade existente nessa prestação de contabilidade prejudica a confiabilidade e a lisura da campanha, não cabendo outra medida senão a desaprovação. Meu voto está disponível em função disso, em harmonia com o parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral,
nego o provimento para manter intacta a sentença de juízo de piso. Bem entendido. Alguma manifestação contrária? Hein? Preliminar? Não, nesse não. Não, é na outra. É. Então, o tribunal, na unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer. Esse aí, por incrível que pareça, ontem eu estava olhando umas decisões aqui do TRE e encontrei uma quando o desembargador Luiz Carlos passou por aqui, que foi apresentado uma viatura que era do candidato, só que ele não prestou conta de gastos da gente. E ele colocou no voto. É a primeira vez que veio um veículo movimentado por usuário. Mas mesmo assim, Os caras da costa? mesmo assim teria que comprovar o gasto de capim. Então, prosseguindo 2.10, processo 35.783, recurso de prestação de conta de candidato a cargo de vereador, Ribeirão do Cascalheira. Recorrente, Leia Ferreira Bento. E a relatoria também do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, com a palavra. Cuide-se recurso eleitoral interposto por Leia Ferreira Bento, candidato a vereador do município de Ribeirão Cascalheira, eleição de 2012, contra a respeitada decisão do juiz da 53ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha em harmonia com o parecer ministerial de Estância Sigela. Parecer técnico citou várias justificativas apresentadas pela candidata, bem como apontou irregularidades, aqui nos itens A, B, C e D. Em razões, a recorrente alegou que os erros encontrados são de cunho formal e, sendo irregularidades justificáveis, de modo que não comprometa a lisura. Sustentou que a norma eleitoral permite pagamento em espécie quando esses são de pequena monta, bem como que o pagamento de espécie ocorreu porque o município de Ribeirão Cascalheira é pequeno e nem todos os habitantes possuem conta bancária, o que levou à possibilidade de realização do pagamento em cheque ou por transferência de contas. Por fim, sem rebater as demais irregularidades, suscitou a reforma da sentença para ser aprovada a prestação de conta. Doutor Procuradoria-Geral Eleitoral pugnou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de representação processual e no mérito pelo desprovimento para que seja mantida a sentença. Relatório. Mantenho o parecer. Senhor presidente, eu estou rejeitando a preliminar, haja vista que, assim que notamos a ausência da procuração, foi determinada a intimação do recorrente e ele trouxe aos autos. Então, em face disso, eu rejeitei essa preliminar de representação processual. Quanto a preliminar, alguma manifestação? Então, rejeitada, prossiga. Bom, no mérito, o voto é meio... O desembargador João Ferreira está aqui. É meio longuinho, mas a declaração, várias irregularidades também eu trago aqui no meu voto. Nesse caso, o veículo usado por ele durante a campanha era movido a diesel, ele não comprovou nem despesa, momento algum com o diesel, e também não explicou a despesa nenhuma no que se refere a como é que esse veículo se movimentou. Entraria essa do desembargador Luiz Carlos da Costa, né? Com relação à existência de doações recebidas em data anterior à entrega da prestação de contas, não informado também a época, então só isso já enseja a desaprovação das contas, já vi isso que ser de cunho informal. Também não merece a justificativa acerca da impropriedade constante da linha C com relação aos pagamentos aos cabos eleitorais, vamos dizer assim, em espécie, ao invés de cheque, né? Porque além de descumprir o que determina a legislação, foram efetuados um valor em espécie no montante de R$ 3.860. Aqui transcrevo no meu voto também a relação das pessoas que receberam essa quantia. Então, afronta o artigo 31, incisos 1 e 7 da Resolução 23376 de 2002 do TSE. E também, dando continuidade à leitura do voto lá no final já, essas despesas deveriam observar, além dos limites fixados, não aconteceu no caso dos autos, onde os pagamentos de espécie passaram de R$ 300, chegando até a R$ 750, no caso.
Então, entendi aqui que essas razões trazidas pelo recorrente não devem ser acatadas, que enquanto candidato deveria ter tido a responsabilidade de aplicar as regras que norteiam o processo de campanha eleitoral, de modo a evitar erros capazes que geram a reprovação das contas, não sendo plausível qualquer justificativa que busque excluir da obrigatoriedade de cumprir a lei. E, por fim, a irregularidade encontrada na contabilidade recorrente, além de violar as determinações legais, compromete a lisura da campanha eleitoral. Em face disso, em consonância com a douta Procuradoria-Geral Eleitoral, nega o provimento do recurso para manter a sentença prolatada e desaprovar as contas da senhora Léa Ferreira Bento. É como vota. Doutor José Luiz Brazac. Doutor Samuel. Também com o relator. Desembargador João Ferreira. Doutor Sebastião. Senhor presidente, eu estou de acordo com o relator, eu só gostaria de colocar essa ressalva para não incorrer em possível incoerência com meus votos anteriores. Eu aqui estou de acordo com o conjunto das irregularidades, porque com relação a esse pagamento em espécie de valores superiores a R$300, desde que comprovados, esse tribunal tem entendido que não há que se falar em irregularidade insanável. Então, com essas ressalvas, eu estou novamente dizendo que o conjunto das irregularidades é que me levam a acompanhar o doutor relator. Doutora Vanessa. Com o relator. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pelo Ministério Público e, no mérito, também por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e consonância com o parecer. É o 2.11, também do doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto é o relator. É o processo 38.756, recurso eleitoral, representação de propaganda política, propaganda eleitoral, banner, cartazes, etc. Recorrente, coligação Pontal do Araguaia, melhor para você. Recorrido Carlos Silva de Souza. Recorrido Márcia Maria Nogueira. Com a palavra o doutor relator. Trata-se de recurso eleitoral depois pela coligação Pontal do Araguaia melhor para você, objetivando a reforma de sentença prolatada pelo juiz da 9ª Zona Eleitoral, que julgou procedente de representação eleitoral ajuizado em desfavor de Carlos Silva de Souza e Márcia Maria Nogueira. Entretanto, deixou de aplicar a sanção pecuniária ao argumento da retirada do material publicitário. Em razões, a recorrente registrou que a isenção da multa prevista no artigo 37, parágrafo 1º, Lei 9.597, aplica-se apenas quando a propaganda estiver fixada em bem público. Tratando-se de propaganda em particular, não haveria condição para a aplicação da multa. O recorrido não apresentar contrarrazões, segundo o Cerdão de Folha 44. A douta Procuradoria-Geral Eleitoral pugnou pelo provimento do recurso, aplicando-se a multa em decorrência da veiculação da propaganda eleitoral irregular. Relatório. Doutor parecer? Mantém o parecer. Mantido. Senhor presidente, eu estou na mesma linha do entendimento do doutor Procurador-Geral Eleitoral, aplicando a multa aqui, fixando a multa no patamar de mínimo de R$2.000, haja vista que, tratando-se aqui de bem particular, como o presente caso, é diferente lá do doutor Sebastião trouxe agora, a legislação determina a aplicação da multa, não obstante a comprovação da retirada do material publicitário irregular no tempo determinado pelo juízo. Trago aqui duas decisões do TSE nesse sentido, e em função disso, eu acompanho, em sintonia com o parecer do Ministério Público, aplico a multa, fixo a multa em R$2.000 no patamar mínimo. Dou o provimento ao recurso nesse sentido. Doutor José Luiz Brazac. É a fixação, porque está fora da medição, né? Acompanha Vossa Excelência. O juiz apenas só não aplicou a multa. Se tratando de bem particular. Outdoor, Por causa, Doutor não é Samuel. por causa da fixação da placa, mas por causa do descumprimento do tamanho. Tamanho. Mais de 4 metros. Doutor Sebastião. De acordo. Doutora Vanessa. É esse aqui já? É o último. Esse aqui foi o anterior, né? Não fechou. Manda de novo, mano.
Esqueci de fechar aquela hora. O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do autor relator, em consonância com o parecer ministerial, aplicando-se a multa de R$ 2.000. Então, da relatoria do Dr. José Luiz Brazac, o 2.12, processo número 2, embargo de declaração em processo de prestação de contas anual do PT, exercício 2007, embargante Carlos Augusto Abicalil, presidente regional do PT Mato Grosso, embargado do Ministério Público, com a palavra eminente relator. Senhor presidente, os embargos trata-se de recurso que estão opostos em relação a um julgado das prestações de contas do Partido dos Trabalhadores, dentre vários itens analisados, de fato, assiste razão ao embargante em determinados pontos. A ementa da prestação de contas está exposta no relatório. Em razões recursais, alega o embargante a existência de contradições e omissões no acórdão objurgado, sobretudo para que seja possível a apuração do exato valor recebido do fundo partidário que deverá ser ressarcido. Na ocasião, nós não tínhamos condições específicas de levantar o valor, uma vez que dependeria da assessoria técnica efetuar tal levantamento. O que essa corte e demais cortes do país aceitam e levam a julgamento para apuração posterior dos valores. O que se ataca são as rubricas devidamente examinadas. Mas, por conta da possibilidade posterior, ainda que seja uma aparente irregularidade, mas o que não importaria num revolver da matéria, simplesmente trazer a lume os valores específicos. Sustenta ainda que as referidas contradições estão fundamentadas no voto em que adota a informação proferida pela unidade técnica, porém declara que não sanadas algumas irregularidades que o expediente julga como sanada e justificada. Sustenta ainda a violação do artigo 93, inciso 10 da Constituição Federal, e artigo 37 da Lei 9.096/98, por ausência de fundamentação que ampare a decisão pelo recolhimento ao fundo partidário dos valores que originaram as impropriedades apontadas pelo órgão técnico, destacando que referido recolhimento não se vislumbra como sanção prevista na Lei Orgânica dos Partidos. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com saneamento das falhas apontadas, a fim de que a penalidade seja revisada e aplicada a sanção mínima de 1 mês de suspensão das novas cotas do fundo partidário, quando aplicamos naquela ocasião 6 meses. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo provimento parcial dos declaratórios, então somente para que a Corte se pronuncie sobre quais as irregularidades que levaram à desaprovação da prestação de contas do exercício financeiro 2007 e se manifestar de forma clara e precisa quais os recursos do fundo partidário que foram indevidamente empregados pela agremiação partidária e que devem ser repassados ao Tesouro Nacional nos termos do artigo 34, caput da Resolução 21.841/2004. É o relatório, senhor presidente. Qual é o parecer? Mantenha o parecer. Mantido. No mérito, o voto está disponível a Vossa Excelência, é um voto longo, porque enfrentamos daí cada item, mas estou acolhendo parcialmente os embargos declaratórios e sanando as contradições e omissões apontadas em consonância com o parecer ministerial, devendo a referida agremiação repassar ao Tesouro Nacional o montante de R$ 35.425,02, o qual deverá ser devidamente atualizado pelo índice específico adotado pelo Tribunal de Contas da União, sob pena de instauração de tomada de conta especial nos termos do artigo 34 seguintes da Resolução 21.841/2004.
devendo a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário ser mantida pelo período de 6 meses, a contar da publicação dessa decisão, mediante a devida ciência ao Tribunal Superior Eleitoral quanto ao teor desta, uma vez que as irregularidades com o repasse do fundo partidário correspondeu a 47% do valor que fora movimentado pelo partido oriundo do fundo partidário. Com essas considerações, estou disponível para qualquer esclarecimento, como voto, senhor presidente. Doutor Samuel. Acompanho, eminente relator. Vereador João Ferreira. Doutor Sebastião de Arruda. Doutora Vanessa Curti. Doutor Francisco Alexandre. De acordo, presidente. Então, o tribunal, por unanimidade, deu provimento parcial aos embargos nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Então, eminentes pares, doutor procurador, este seria... Tem mais algum? Não. O último desta sessão, que vencemos com sucesso, julgando todos os processos, só aquele que não foi julgado é doutor em razão da ausência da eminente corregedora. Quero novamente agradecer a todos a prestigiosa contribuição do procurador, os nossos insignes servidores, e declaro encerrado a sessão, desejando a todos uma boa tarde e bom final de semana.